Inscreva-se no novo canal da Igreja Aliança do Calvário no YouTube. Ricos conteúdos, aulas de EBD, exposições bíblicas e práticas das confissões históricas batistas, curso de Teologia Confessional Batista Reformado. Igreja Aliança do Calvário, novo canal no YouTube. Inscreva-se. Bom dia. Vamos começar a aula, sentar, fechar os olhos, vamos iniciar. Senhor, obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de nos reunir em torno da sua palavra. Ela é o centro da unidade cristã, ela é o centro e a fonte de toda a instrução que nós podemos receber, e ela é uma bênção muito grande, dada a nós pela sua bondade e abundante graça. Senhor, que privilégio termos as Escrituras, que privilégio não termos que viver tateando para ver se de alguma forma podemos encontrá-lo. É um grande privilégio nós termos a sua verdade e sermos guiados por ela. Não temos que inventar nada, não temos que criar coisa alguma. Temos simplesmente que humildemente nos submeter à sua verdade e aprendermos da sabedoria, da graça e da virtude que vem dela mesma. Que nessa manhã o seu Espírito Santo nos leve por essa jornada de conhecimento do Senhor, por mais alguns passos adiante na nossa caminhada, de conhecermos e continuarmos a conhecer o Senhor. Ajuda-nos nessa manhã pelo teu Espírito e esteja, Deus, diante das nossas consciências, gravando nelas, com a sua palavra, toda a verdade que nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse estudo agora da escola dominical, juntamente com a escola de novos membros, ele nos leva para agora a conclusão do último capítulo que nós estamos vendo da nossa confissão de fé, do primeiro capítulo da nossa confissão de fé sobre as Escrituras. Essa é a aula de número 20, nós estamos estudando a nossa confissão de fé de New Hampshire e nós vamos abordar hoje a certeza que a palavra de Deus nos dá a respeito do julgamento futuro. E vamos falar também, se der tempo, sobre a unidade que a palavra de Deus deseja gerar na liderança de uma igreja, na membresia de uma igreja e no corpo local dos crentes reunidos na igreja local. Então nós vamos falar sobre esses temas hoje. Vamos abrir lá na nossa confissão de fé, no capítulo 1 das Escrituras, e nós vamos ler agora o parágrafo que tem a ver com a aula de hoje. Nós estamos retomando a aula, paramos durante 3 aulas para falar um pouco sobre cessacionismo, continuacionismo e falamos também sobre o pentecostalismo e neopentecostalismo. Tem ismo aí demais, né? Tudo isso são doutrinas que nós lidamos no dia a dia com alguns parentes, com algumas pessoas que nós conhecemos e pessoas que acreditam na continuidade dos dons espirituais miraculosos. Nosso problema não é com os dons espirituais, o nosso problema é com os dons de revelação. Nosso problema não são com os milagres de Deus, claro que Deus faz milagres, nosso problema é com a continuidade da revelação. A revelação cessou com as Escrituras. Tudo o que nós precisamos saber, de acordo, para a vida e para a piedade, o Senhor graciosamente nos deu através da palavra dele. Vamos ler aqui nosso capítulo 1, então, da confissão de fé, aquela vermelhinha, essa daqui, ó. Cremos que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens divinamente inspirados e é um perfeito tesouro de instrução celestial. Isso nós já ouvimos. Que tem Deus como seu autor, salvação como seu fim e verdade sem qualquer mistura de erro como seu conteúdo. Também já vimos inerrância, infalibilidade das Escrituras. Nós já estudamos esses assuntos. Agora vamos para o de hoje. Que ela revela os princípios pelos quais Deus nos julgará. A nossa confissão de fé, ela faz um resumo em uma só frase que as Sagradas Escrituras são tão importantes, elas são tão necessárias, porque elas estabelecem um princípio através do qual Deus julgará as nossas vidas. Está determinado
de acordo com as Escrituras, que um dia Deus julgará todos os homens. Pastor, mas tá bom, a Bíblia fala de juízo final, fala disso tudo, mas por que estudar uma doutrina dessa tem a ver com estudar as Escrituras? O apóstolo Paulo, lá em Atos 17, quando ele estava pregando em Atenas, ele faz um discurso lá na colina de Ares, lá no Areópago, lá em Atenas, o lugar onde se reuniam os estoicos, os epicureus, os filósofos gregos que estavam vivos naquela época, os grandes sábios daquela época. E o apóstolo Paulo fala sobre o Deus desconhecido, ele prega Jesus através desse Deus desconhecido que eles tinham lá, e ele anuncia Jesus. O final da mensagem do evangelho do apóstolo Paulo lá, ele diz assim: e Deus deu certeza desse evangelho que eu estou pregando, porque ele estabeleceu um dia em que ele julgará todos os homens. E esse dia que ele vai julgar todos os homens é um dia certo, determinado, porque ele garantiu que esse dia vai acontecer, ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. Então a ressurreição do Senhor Jesus garante tudo aquilo que a Bíblia pregou. E isso aqui eu quero assim aumentar um pouco a nossa compreensão das Escrituras. Como é que a gente tem certeza que a Bíblia é a verdade? Através da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é como se fosse aquele ponto final que uma costureira dá numa blusa que ela está costurando, numa saia que ela está fazendo. Ela amarra toda aquela trama que foi feita num tapete de crochê, toda aquela trama que foi feita através de uma costura bem delineada, uma tapeçaria bem feita. O último nó final que arremata aquela costura é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Com a ressurreição de Jesus, é como se Deus tivesse colocado um carimbo, é como se Deus tivesse chancelado absolutamente que todas as palavras que foram ditas profeticamente no Antigo Testamento e também profeticamente no Novo Testamento, elas se cumprirão com absoluta certeza. A ressurreição de Cristo faz isso. A ressurreição de Cristo, ela dá essa garantia. E a Bíblia, ela diz, e a nossa confissão de fé, ela confirma aqui, que nas Escrituras estão revelados os princípios pelos quais Deus nos julgará. Deus não fará um julgamento arbitrário. Deus não fará um julgamento, esse eu quero, esse eu não quero, esse eu desejo, esse eu não desejo. Irmãos, eu vou mostrar para vocês aonde que vai a profundidade desse raciocínio. Pastor, mas a doutrina da eleição, a doutrina da predestinação é injusta, porque com base no que Deus elege? Com base em Efésios capítulo 1, ele fala que ele elege pelo conselho da sua vontade. O que significa essa palavra, conselho da sua vontade? Conselho da sua vontade significa pelo bel prazer de Deus, pela própria escolha. Ele, tá vendo? Não tem princípio nenhum. Deus escolhe as pessoas, quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Ele é caprichoso. E ele escolhe essas pessoas, e tadinha dessas pessoas. Quem não foi escolhida por ele, coitada dessa pessoa. Não, mas a Bíblia não fala isso em momento nenhum. A Bíblia vai falar lá pelo apóstolo Pedro, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Então a eleição, ela é com base numa presciência de Deus. Sim, mas não uma presciência de Deus, como se Deus, ele tivesse, aquele lá no futuro. Se eu escolher ele, no futuro ele vai ter fé em mim. Se eu escolher ela, no futuro, ela vai ter fé em mim. Então a escolha de Deus é baseada em méritos futuros, numa fé que ele vê que você teria. Não é com base em nada disso. A nossa confissão, ela diz que a Bíblia revela os princípios. Deus tem princípios para fazer as coisas. Deus não faz as coisas de maneira injusta. Por quê? Nossa próxima aula, nosso próximo tema, ainda vamos ter algumas aulas aqui das Escrituras, mas o nosso próximo tema, ele vai falar exatamente do único Deus verdadeiro, e nós vamos ver os atributos desse único Deus verdadeiro, e esse único Deus verdadeiro é definido pela Bíblia como o Supremo Santo, o Supremo Justo, o Supremo Fiel. Significa o quê?
que todas as escolhas que Deus faz não tem erro, que tudo que Deus decreta não tem falha, que todos os princípios daquilo que Deus age são absolutamente justos, absolutamente perfeitos. E é por isso que o apóstolo Paulo, quando ele vai tratar desse tema difícil da eleição e da predestinação, lá no capítulo 9 de Romanos, ele antecipa algumas perguntas que nós temos, e ele fala assim: de que se queixa Deus ainda? Porque quem pode resistir à sua vontade? Qual que é a resposta do apóstolo Paulo? Ele tem uma oportunidade gigantesca ali de falar assim: eu vou mostrar para vocês por que Deus elege. O apóstolo Paulo não faz isso. O apóstolo Paulo fala assim: quem és tu, ó homem, que a Deus responde? O apóstolo Paulo foi o homem que tratou com mais detalhes dessa doutrina maravilhosa da eleição. Só que, quando ele teve a oportunidade, quando ele estava escrevendo sobre esse tema, ele não quis falar por que Deus elegia ou não elegia, por que Deus escolhia uns e não escolhia outros. Ele simplesmente respondeu, mostrando a nossa indignidade, dizendo assim: quem somos nós para penetrar na mente de Deus? Quem somos nós para esgotar aquele que é infinito? Quem somos nós para tentar explicar com todas as nossas palavras aquilo que o céu dos céus não pode conter? A nossa Bíblia está dizendo que existem coisas para nós que são princípios de Deus, mas que nós não vamos conseguir entender completamente por que Ele faz isso. Gente, nós temos que ficar quieto onde a Bíblia fica quieta. Muitas pessoas, isso é comum no começo da conversão, perguntam: pastor, como é que vai ser no céu? Olha, eu não sei muita coisa. A Bíblia não fala muita coisa de como que vai ser no céu. Ela não conta muito. Se é um lugar de alegria perfeita, se é um lugar de uma graça perfeita, se é um lugar que não entra dor, que não entra morte, se é o lugar dos perdoados, do povo de Deus, se é um lugar que não haverá pecado. Mas a Bíblia não explica muito mais disso. E de novo, o apóstolo Paulo, quando ele tinha chance de contar para a gente o que ele viu no céu, lembra da pregação de ontem do pastor Paulo? Um homem, há 14 anos, foi levado ao paraíso para ver coisas inefáveis, das quais não é lícito referir com palavras. Ele tinha a oportunidade, ele podia ter falado, era só ele abrir um pouquinho mais, a janela da revelação de Deus, fala assim, espia lá para você ver. É como se ele falasse assim, fecha, passa isso o filme, vai ficar para os próximos capítulos. Deus não quis revelar. Tem coisas na Escritura que Deus não quis deixar para a gente claramente explicado, como tudo acontece, e nós temos que ficar satisfeitos com isso. Mas me falta alguma coisa, Deus não foi honesto. Opa, quem és tu, homem, que a Deus replicas? Não tem ele poder para fazer do barro um vaso para honra e outro vaso para desonra? Gente, é Escritura. O apóstolo Paulo podia ter explicado todos os princípios de Deus, mas ele não explicou todos esses princípios. Por quê? Porque ele queria que os crentes fossem salvos pela loucura da pregação, e não por entender Deus tintim por tintim. É impossível nós entendermos todos os detalhes da mente soberana de Deus. Ele é Deus, Ele cria todas as coisas, mas a nossa Escritura fala que existem alguns princípios pelos quais Ele julgará o mundo, e esses princípios são bem claros, e aqui nós temos que evitar o outro lado do erro. Por um lado, pessoas que negam a doutrina da eleição, da predestinação, porque não podemos explicar ela completamente, racionalmente. Não podemos explicar ela em termos aristotélicos, de categoria, mas temos que crer nela como algo que Deus achou que era bom, e Ele quis fazer dessa forma. Só que o outro extremo, não tem critério nenhum, não tem nada, não tem base nenhuma. Eu vou descobrir se eu sou salvo, eu vou descobrir se eu estou no céu, eu vou descobrir se as coisas vão dar certo para mim só no último dia. Irmãos, essa crença, ela é mais comum no meio de cristãos do que nós imaginamos. Tem muita gente que você pergunta e fala assim: e aí, querido, como é que você está? Como é que você está na fé? Eu estou perseverando, estou buscando a salvação, estou esperando que naquele dia dê certo. Mas você já foi batizado, você já disse que você creu. Mas ninguém pode ter certeza do negócio desse. Não pode? Então a pessoa nunca leu 1 João, porque 1 João fala: filhinhos, eu vos escrevo essas coisas, para que tenhais certeza. O apóstolo João falou: é necessário nós termos certeza.
É bíblico nós termos certeza. Não é presunção de cristão protestante ter certeza da salvação. O catolicismo romano ensina que é errado ter certeza da salvação. Não, eu tenho que esperar até aquele último dia, a extrema unção do padre. E então, se Deus achar que eu mereço, se Deus achar que deu tudo certo, eu vou para o céu. Isso é salvação pelas obras. Se Deus achar que eu mereço, ninguém merece. Romanos 3:23 diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, mas nós temos uma certeza da salvação através de Cristo, da obra que Ele fez e da regeneração que Ele faz no coração das pessoas. Então sim, segundo a nossa confissão de fé e segundo as Escrituras, nós podemos ter certeza sim, se uma pessoa está indo para o céu ou não está indo. Se uma pessoa ama Deus ou não ama, nós não caímos num vazio, nós não caímos numa massa indefinida de princípios, porque não sei, talvez não dá, vai ver que não foi. Não, nós podemos ter certeza, existem princípios na Escritura. Vamos ver o primeiro deles lá em Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2, versículo 12. De acordo com as Escrituras, está estabelecido um dia futuro de acerto de contas, e estão estabelecidas regras, princípios claros, através dos quais nós seremos julgados diante de Deus. Romanos 2:12, e esse texto aqui é muito importante entender ele direitinho. Vamos ler. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Versículo 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, quem só escuta a lei. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Versículo 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza, essa palavra é importante, natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Como? O apóstolo Paulo vai explicar no versículo 15. Estes mostram a norma da lei, o princípio da lei, gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, do Antigo ao Novo Testamento, nos garante que haverá um dia final em que Deus julgará todas as coisas dos homens, as coisas que nós conhecemos e as coisas que nós não conhecemos de todo mundo, segredos. Deus efetuará esse julgamento. Está certo que Ele efetuará esse julgamento. E esse julgamento será de acordo com o Evangelho, conforme o que a gente leu aqui, de conformidade com o meu Evangelho, versículo 16. Então os homens vão ser julgados, eles vão ser medidos de acordo com o Evangelho. Mas aqui nesse texto, tem um ensinamento que às vezes causa um pouco de dúvida, e que às vezes causa em nós o sentimento que é melhor não pregar para as pessoas, porque se a gente não pregar para essas pessoas, elas não vão conhecer a lei de Deus, e elas não vão ser condenadas. Isso é uma leitura errada desse texto, isso é uma leitura equivocada de Romanos capítulo 2, porque as pessoas leem o versículo 12, olha lá, assim pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Elas leem isso aqui e falam assim, não tinha chegado o evangelho para os índios, não tinha chegado o evangelho em algumas regiões da China, em algumas ilhas lá do Pacífico, então é melhor para eles que não chegue o evangelho, porque se o evangelho chegar e eles não se arrependerem, não crerem, eles vão ser condenados. Gente, não tem uma doutrina mais errada do que essa, não é isso que esse texto está dizendo. Esse texto aqui, ele está pegando duas categorias de pessoas, judeus que conhecem a lei, gentios que não conhecem a lei, e o nosso próprio texto está dizendo que eles vão perecer com lei ou sem lei, eles vão ser condenados, independentemente se eles conhecem a lei ou se eles não conhecem a lei. Por quê? Porque a gente não pode ler a Bíblia num versículo só. A Bíblia diz que todos pecaram.
Romanos capítulo 5 fala que a morte entrou através de Adão, e por isso a morte passou a todos os homens. Todos os homens são pecadores. O índio lá no meio da floresta, lá no meio da selva amazônica, se o evangelho não chegar a ele, e se Deus não revelar a ele Cristo de uma maneira extraordinária, de tal forma que ele entre na salvação através de Cristo, ele será condenado. As pessoas não vão ser salvas pela ignorância. A ignorância não é uma porta alternativa para entrar no céu. É esse o problema que muitas pessoas não entendem. Ah, tadinho, ele é ignorante, ele não sabe. Ele vai ignorante ser condenado no dia do juízo final. O que o nosso texto está dizendo aqui, olha de novo o versículo 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Não está escrito aqui que sem lei eles vão ser salvos. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Aqui ele está distinguindo duas categorias. A primeira categoria é daqueles que não conhecem a verdade bíblica, mas desobedecem à lei moral universal. Antes de você conhecer a Bíblia, antes de você conhecer as Escrituras, de você saber mais profundamente o que é pecado e o que não é pecado, você tinha consciência que, puxa, errei, puxa, desobedeci minha mãe, desobedeci meu pai, puxa, eu não fiz isso da maneira correta. Nós temos essa consciência, gente. Ela é inata, ela está aqui dentro de nós. Lembra das aulas anteriores que a gente deu falando da consciência? A consciência é um árbitro, é um juiz. A consciência é um auditor que Deus colocou dentro da nossa mente, e ela não deixa a gente ter paz com os nossos pecados. A gente fez coisa errada, e aquilo lá pesa na nossa mente. Os gentios que não conhecem, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do próximo, o campo do próximo, o boi do próximo. Esses são os 10 mandamentos. Os gentios que não conhecem escrito esses 10 mandamentos judaicos do Antigo Testamento, quando eles quebram essa lei moral, quando eles quebram esse mandamento, mesmo sem eles saberem, a consciência deles os acusa. A consciência mostra que eles estão errados. Então o apóstolo Paulo, ele está ensinando aqui em Romanos capítulo 2, que a nossa consciência às vezes nos defende, às vezes nos acusa, mas o fato é que todos nós temos, em alguma medida, convicção do pecado, e não tem jeito de fugir disso. E aí ele vai falar no final do 12 o seguinte: todos aqueles que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. São aquelas pessoas que conhecem a verdade bíblica, porém não creram na verdade bíblica. Então aqui nós temos duas categorias de pessoas: quem não conhece a verdade bíblica e quem conhece a verdade bíblica, mas não pratica a verdade bíblica. Essas duas pessoas estão numa condição de condenação, porque ele diz assim: olha, os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas aqueles que praticam a lei, aqueles que praticam a palavra de Deus, são justificados. Então existem pessoas que são julgadas e condenadas pelo seu pecado original e pela desobediência àquela lei universal moral do coração. E existem pessoas que são julgadas e condenadas pelo pecado original e por sua desobediência à verdade que foi pregada para elas ou lida por elas na Escritura. É isso que a nossa confissão de fé quer nos ensinar, que a Bíblia, ela estabelece um padrão pelo qual crentes e não crentes serão julgados. Gente, a palavra de Deus, ela é tão incrível que ela estabelece que ninguém naquele último dia vai poder alegar para Deus desconhecimento, ignorância da lei. Ninguém vai poder dizer: ah, Deus, eu não posso ser condenado porque eu era ignorante, eu não sabia nada. Não, você sabia. Deus te deu uma consciência e você rejeitou aquela consciência. A base da condenação é justa. Vamos avançar um pouquinho mais e vamos ver agora João capítulo 12. Vamos ver o caso daquelas pessoas que têm a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, mas que rejeitam a palavra de Deus, que ouvem a verdade, mas rejeitam a verdade. Vamos ver o que acontece com essas pessoas.
João capítulo 12, versículo 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Agora aqui vai parecer que Jesus está falando uma coisa diferente do que ele falou antes. Olha que interessante. 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Parece que Jesus fala uma coisa no primeiro versículo, no 47, e depois ele desfala no 48. Por quê? Porque ele está querendo mostrar o seguinte: no 47, ele está dizendo assim, a base pela qual Deus vai julgar as pessoas. Os princípios lá da nossa confissão. Nossa confissão falou que a palavra de Deus revela os princípios pelos quais Deus nos julgará. Esses princípios não são princípios novos, é isso que Jesus está explicando no 47. Olha, todo mundo vai ser julgado, não é agora, a partir de agora, do que eu estou falando. É isso que Jesus está explicando aqui no 47. Eu não estou trazendo uma coisa que é nova, que não existia antes. Não. Jesus está explicando aqui no versículo 47, que essas pessoas vão ser julgadas pela palavra de Deus, e que tudo aquilo que Jesus falava, estava de acordo com a palavra de Deus do Antigo Testamento, e estava de acordo com a palavra de Deus, que foi revelada já antes aos profetas, e que Jesus não estava falando nada que eles não tinham dito antes. É isso que ele está explicando no 47, e aí ele conclui no 48, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra de Deus já vai julgar essas pessoas. A palavra de Deus já vai condenar essas pessoas. Então não sou eu que estou julgando elas. É o eterno princípio que Deus estabeleceu que vai julgar essas pessoas. Qual é então o princípio pelo qual Deus vai julgar os homens? Obediência ou desobediência à palavra dele. Olha o tanto que a palavra de Deus é importante. Olha o tanto que a palavra de Deus tem que ser estudada. Olha o tanto que ela deve ser conhecida, que ela deve ser lida, que ela deve ser meditada. Porque segundo a palavra de Deus nós podemos ser salvos ou condenados. Segundo a palavra de Deus, se alguém vai ser salvo, alguém precisa ser salvo, ouvindo a palavra de Deus. E isso aqui explica um pouco mais também dos princípios de Deus. Deus elege as pessoas para a salvação? Elege. Deus predestina pessoas para a salvação? Sim, mas nenhuma dessas pessoas que Deus elegeu para a salvação, elas eram pessoas inocentes. Deus não elege ninguém que era bonzinho e não condena ninguém que era mau. Todos eram maus. Todos nós somos pecadores. E Deus, do meio dessa massa toda de pecadores, Ele resolve salvar e tirar muitas pessoas do meio dessa escuridão. Só que Ele só faz isso pela palavra dEle. Ninguém pode bater no peito, eu sou eleito, mas não ama a palavra de Deus, não é eleito coisa nenhuma. Eu sou eleito, Deus me elegeu, eu vou ficar tranquilo. Isso aqui vai ser um motivo para eu não pregar o evangelho, para eu não evangelizar. Mentira, são todas acusações que as pessoas fazem contra a doutrina reformada, que não são verdadeiras, porque o decreto da eleição, ele presume o decreto da pregação. No mesmo Romanos, que o apóstolo Paulo pregou aqui, que ele falou aqui no capítulo 2, no capítulo 3 ele já fala, peraí, como crerão, se não há quem pregue? Ele falou, a maneira de Deus chamar aqueles que Ele escolheu é através da pregação do Evangelho. Nós só vamos crer pela pregação do Evangelho. É isso que ele está explicando aqui, são princípios claros. Abre lá em 1 Coríntios capítulo 4, vamos avançar um pouco mais para o apóstolo Paulo mostrar por quem que nós somos julgados agora. Por quem que nós somos julgados? 1 Coríntios 4, versículo 3. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui, de nada me condena a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Quem julga Paulo é o Senhor, através da palavra dele, do padrão dele. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que ele alcançou um estado que ele não pecava mais? Que ele alcançou um estado que ele não errava mais? E a minha consciência não me argui?
Minha consciência fala que eu não fiz nada de errado. Então o apóstolo Paulo é diferente da gente, porque a minha consciência falou para mim hoje de manhã que eu fiz um punhado de coisa errada, que eu poderia ter agido de uma maneira muito melhor do que eu agi. A sua consciência vai falar para você, durante o dia de hoje, que tem muita coisa na sua vida que você tem que consertar. E quer dizer então que a consciência do apóstolo Paulo falava para ele já que estava tudo certo? Quer dizer que a consciência do apóstolo Paulo falava para ele, aprovado, perfeito, quarta pessoa da Trindade, você está tinindo. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O apóstolo Paulo está dizendo aqui o seguinte, olha, a minha consciência, ela não me acusa de nada, mas nem por isso eu me dou por justificado. O apóstolo Paulo está dizendo assim, você sabe por que a minha consciência não me acusa de nada? Porque eu sei que todos os meus pecados estão cobertos por Cristo. Eu sei que tudo que eu pratiquei de mal contra Deus, o amor de Cristo me perdoou. O amor de Cristo me salvou desses pecados. É o que ele fala lá em Romanos capítulo 5, no versículo 8, quando ele diz assim, Deus prova o seu muito amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós bons, justos, corretos, sendo nós ainda pecadores. Então ele está dizendo o seguinte, olha, eu mesmo posso me gloriar nas minhas fraquezas, lembra da pregação do pastor Paulo ontem, eu mesmo posso me gloriar nas minhas fraquezas, mesmo nos erros que eu cometo, sabendo que esses erros estão cobertos pelo sangue de Cristo, mas nem por isso eu me dou liberdade de pecar. Mas nem por isso eu me dou liberdade de viver independentemente da lei de Deus. Mas nem por isso eu me dou liberdade de fazer o que eu quero, de seguir o curso da minha carne. Não, ele só está afirmando aqui numa linguagem extremamente profunda, bíblica, que a consciência dele era escrava de Cristo. Que a consciência dele estava lavada pelo Senhor Jesus Cristo. E aí ele termina, contudo, nem por isso mesmo me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Ele está falando assim, olha, eu não me justifico porque eu não sinto que eu não tenho pecado nenhum. Não, quem me justifica é o Senhor pela palavra. E pela palavra de Deus, Deus me fez justo em Cristo Jesus. Ele cobrou de mim, ele cobrou o meu pecado de Cristo na cruz. É só isso que o apóstolo Paulo está explicando aqui. Mas existe um princípio, o princípio é a consciência, o princípio é a palavra de Deus. Então a Bíblia estabeleceu que nós passaremos por um julgamento. E como é que vai ser esse julgamento? A Bíblia diz que esse julgamento, ele vai ter mais rigor para algumas pessoas e menos rigor para outras pessoas. A condenação, ela vai ter mais rigor para alguns e menos rigor para outros. O que isso dá a entender? Que haverá condenação para todos aqueles que não obedeceram à lei de Deus, mas nem todos serão condenados da mesma forma. Hitler, ele não vai ser condenado, talvez, da mesma maneira que o Edir Macedo vai ser. Forte falar isso, hein? Hitler matou milhões de almas, 10 milhões de judeus, 6 milhões de judeus. 6 milhões de pessoas, por ordem dele, fez atrocidades. Mas o Edir Macedo, que está mandando muito mais milhões para o inferno, enganados com uma falsa doutrina. Pastor, mas isso é bíblico? É. Abre lá em Lucas capítulo 10, versículo 10, para você ver. O julgamento daqueles que estão sendo rebeldes à palavra de Deus vai ser muito pior. Aqueles que rejeitam as Escrituras vão ser julgados num nível muito mais alto. Olha só, Lucas 10:10. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Pregar a palavra de Deus numa cidade, aquela cidade não recebeu a palavra de Deus, os apóstolos deveriam dizer, olha, vocês, apesar de não terem crido, nós anunciamos que o reino de Deus está próximo e vocês serão condenados por incredulidade.
Vamos avançar, versículo 12. Digo-vos que, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. O quê? Sodoma, gente, é o exemplo perfeito de Deus no Antigo Testamento, de um juízo total sobre uma cidade pecaminosa. Só que Deus está falando que aquelas pessoas hoje, no tempo da graça, ouvindo o Evangelho, que rejeitam a palavra de Deus, vão ser julgados mais severamente do que Sodoma e Gomorra. Olha o peso disso. A gente esquece disso aqui do Evangelho, né? A gente esquece isso aqui das passagens da Escritura. Aqueles que rejeitam a palavra de Deus, eles vão receber mais rigor do que aqueles que morreram em Sodoma e Gomorra. Aqueles homens que morreram em Sodoma e Gomorra, eles faziam coisas que a grande maioria de nós aqui nunca pensou em fazer. Sexo bestial, homossexualismo, níveis de perversidade sexual que nunca alcançou aqui, injustiça, roubos, furtos, mortes. Gente, eles queriam abusar sexualmente de 2 anjos. Olha o nível que o negócio chegou lá. E Jesus falou aqui, aqueles que rejeitarem o meu evangelho, eles vão ser julgados com muito mais severidade do que aqueles lá de Sodoma e Gomorra. É forte, é profundo o que Jesus está dizendo. Olha o versículo 13. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom, se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. A oportunidade que Deus deu da pregação da palavra dele, em Corazim, Betsaida, e aqui na frente em Cafarnaum, foi muito grande. Houveram pregações lá, houveram sinais, houveram milagres. Sim, Tiro era uma cidade dos filisteus. Sidom era uma cidade dos filisteus. Se lá a palavra de Deus tivesse sido pregada, Deus falou, eles se converteriam. Mas vocês aqui que tiveram a palavra pregada, que tiveram a oportunidade de ouvir a verdade e não quiseram, o juízo de vocês vai ser pior. O juízo de vocês vai ser mais grave. Continua, versículo 14. Contudo, no juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Vai ter menos rigor para julgar os filisteus ímpios do que para julgar as cidades de Israel que rejeitaram a palavra de Deus. Versículo 15. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Quem vos der ouvidos, ouve a mim, e quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Olha a profundidade do que Jesus está dizendo aqui. Quem rejeita as palavras dele, vai ser julgado com muito mais severidade, vai ser julgado com muito mais rigor. Então a rejeição do evangelho é uma causa de julgamento muito mais profunda. Isso aqui deve nos dar medo e deve nos fazer correr logo para o Senhor Jesus Cristo. Vamos avançar e vamos ver agora o nível diferente na punição. Mesmo Lucas capítulo 12, versículo 47. Olha o que a palavra de Deus diz. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Jesus está mostrando aqui um princípio. Quanto mais conhecimento eu tenho da lei, mais culpado diante da lei eu sou. Por isso que a corrupção é um crime que deveria ser julgado como crime hediondo no Brasil. Porque quem geralmente comete corrupção, quem geralmente comete esse tipo de crime, são pessoas que têm acesso às leis, são pessoas que foram bem instruídas, pessoas que foram bem educadas e foram bem ensinadas, tão bem que usam o que aprenderam para roubar das outras pessoas. Por isso que corrupção no Império Romano era punido com a pena simples, morte. Simples, acabou.
Porque corrupção era um dos crimes mais odiosos, e sempre foi. Então, no Brasil, corrupção deveria ser um crime de prisão perpétua, porque corrupção tira dinheiro de merenda escolar e faz as crianças não comerem bem e não poderem aprender bem. Corrupção tira dinheiro para comprar material didático bom e as crianças têm uma educação paupérrima. Corrupção tira o dinheiro necessário para os idosos e para os velhinhos serem atendidos no Sistema Único de Saúde e faz eles morrerem à míngua nas macas, nos corredores. Corrupção faz estradas não serem recapeadas e pessoas morrerem por causa de acidente lá. Corrupção faz o dinheiro não chegar na polícia e a criminalidade aumentar. Quem que é mais culpado? Quem rouba um frango? Quem rouba uma galinha? Ou quem rouba milhões de reais lá em Brasília? A corrupção é muito mais séria, porque eles têm mais conhecimento da lei. É o mesmo princípio que Jesus está aplicando aqui em Lucas capítulo 12. A corrupção, ela é mais séria, porque quem conhece a palavra de Deus e não pratica, vai ser punido com muitos açoites. Então nós vemos que no inferno vai ter gradações, vai ter escalas de punições mais severas e menos severas. Gente, eu prefiro ser o faxineiro do céu, não ter nada no céu, só o pivô, o Romário e o Bebeto, do que eu ser o menos atribulado do inferno. Tá maluco? Ah não, eu vou para o inferno, mas eu vou para a ala mais light. Que ala light que tem no inferno? Que ala light que tem aonde a tormenta está lá continuamente? Não existe ala light no inferno, gente, de jeito nenhum. Mas a Bíblia fala que existem pessoas que não souberam da vontade do seu Senhor, fizeram coisas dignas de reprovação, e elas levarão poucos açoites. Não pense que os ignorantes, que os que morrem sem Cristo, vão ser julgados às vezes, do mesmo jeito que muitos judeus vão ser julgados. Do mesmo jeito que muitos cristãos, entre aspas, que não nasceram de novo, serão julgados. Não, haverá muito rigor para essas pessoas, porque conheceram a verdade e não se submeteram à verdade. Essa é a doutrina que a nossa confissão de fé mostra, que a Bíblia assegura que haverá um julgamento, e esse julgamento será segundo a justiça de Deus. Agora nós vamos avançar um pouquinho mais. Vamos na nossa confissão. Olha o que ela diz. Ela revela os princípios pelos quais Deus nos julgará. E o que mais que ela faz? Por isso é e continuará sendo, até o fim do mundo, o verdadeiro centro da união cristã. Esse ponto é importantíssimo. A Bíblia é o único centro. A Bíblia é a única que tem autoridade em torno da qual nós podemos ter unidade uns com os outros. A nossa unidade depende da nossa fidelidade às Escrituras, da nossa harmonia na interpretação das doutrinas da Escritura. Devido à autoridade e à obrigatoriedade de obediência à Bíblia na vida cristã, a concordância com a Bíblia define com quem nós temos união e de quem nós devemos nos afastar. A Bíblia define com quem a gente deve andar junto e de quem a gente deve se afastar, com quem a gente não deve ter comunhão. A Bíblia, ela é o centro, ela é a força gravitacional que nos atrai para estarmos todos conectados, ligados em obediência. É a Bíblia. A nossa confissão de fé, ela dá muito valor para as Escrituras. Ela dá muito valor para a palavra de Deus e ela reconhece que só é possível nós termos comunhão com as pessoas se for uma comunhão de acordo com a palavra de Deus. Abre lá em Efésios capítulo 4, versículo 3. Pastor, o que eu preciso para ter comunhão com a Igreja Aliança do Calvário? Vamos ver em Efésios capítulo 4. O que eu preciso para ter unidade com os irmãos aqui na igreja? O que eu preciso para identificar outros irmãos em outras igrejas ao redor do mundo? É a palavra de Deus. São os princípios da Escritura. E esses princípios aqui fazem a gente ter comunhão, gente, com irmãos lá da Espanha,
com irmãos lá da Argentina. É difícil, mas é possível, viu? Milagres acontecem. Com irmãos lá da Argentina. É possível ter comunhão com corintianos e palmeirenses. Também acontece milagre. É possível nós termos comunhão com pessoas que são cristãs de qualquer lugar do mundo, porque elas estão reunidas em torno da mesma verdade. Olha Efésios 4, versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Esse texto, ele mostra que a nossa união com os cristãos em geral, tanto os aqui da igreja local, quanto os de outras igrejas que são bíblicas, deve ir tão longe quanto a Bíblia ordena, mas só deve ir até onde a Bíblia ordena. Isso aqui é um conceito importante da gente entender. Eu devo me esforçar ao máximo para ter comunhão com outros cristãos, mas somente até onde a Bíblia manda. Onde a Bíblia fala que nós não podemos ir, nós não podemos mais ter comunhão com esses irmãos. Onde não há crença na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu não posso ter comunhão com aquelas pessoas que acreditam no unicismo e que acreditam que Jesus, o Pai e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Onde há crença que Jesus Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo, eu posso ter comunhão. Onde há arianismo, que não acredita que Jesus é Deus, ou onde há docetismo, que não acredita que Jesus foi humano, eu não posso ter comunhão. É isso que esse texto aqui da Escritura está mostrando para nós. Eu devo ir tão longe na minha comunhão, eu devo ir tão longe no meu amor, na minha unidade com os irmãos, em tudo aquilo que não é essencial à fé cristã. Dons espirituais. Pessoas que acreditam em profecias podem ser cristãos verdadeiros. E eu posso ter comunhão com eles e considerá-los cristãos. Talvez a gente não vai poder estar debaixo de uma mesma igreja, porque não temos a mesma doutrina, mas nós podemos considerar eles como irmãos, podemos trabalhar junto com eles, amá-los, podemos cuidar deles em amor, mas talvez não possamos compartilhar de um mesmo púlpito, de uma mesma igreja, porque as doutrinas são diferentes. Irmãos que pensam diferente de nós com relação à soteriologia, a doutrina da salvação, eles podem ser irmãos, mas podem estar equivocados com relação à salvação pela fé apenas, pela graça apenas, mas são irmãos e estarão nos céus. Esse não é o problema, isso aqui não impede comunhão e não impede de nós andarmos juntos, não. O que impede é aquilo que contraria a palavra de Deus. O que impede é aquilo que contraria a Escritura. E por isso, o versículo 3 aqui de Efésios é tão importante. Vamos ler ele de novo. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse mandamento aqui é para a igreja local. Esse mandamento aqui era para os efésios em especial. Quando Paulo fala que tem um só Senhor, uma só fé, um só batismo, ele está falando da nossa comunhão em geral, com todos os crentes do mundo inteiro. Agora, quando ele fala que nós devemos nos esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, ele está dizendo assim: vocês, Efésios, vocês devem lutar para que na igreja de vocês, na igreja local, haja concordância entre a liderança e a membresia. Aqueles que compõem os oficiais da igreja devem ser de um mesmo pensamento, de um mesmo parecer, de uma mesma doutrina. Então o apóstolo Paulo diz que eu posso ter comunhão em geral naquilo que não fere as Escrituras, mas que naquilo que na igreja local, para ela ser governada, bem conduzida, eu preciso estar em harmonia. E é por isso que uma igreja que está em harmonia é igual um exército que está em harmonia. O general manda, o coronel obedece, o major executa a ordem e a peãozada morre. Não, mas cada um sai conforme as suas obrigações. Cada um está debaixo de uma cadeia hierárquica, estão em concordância, estão em unidade. Um exército assim avança, um exército assim contém o ataque do inimigo. Uma igreja dividida não subsiste.
Uma casa dividida não subsiste, foi o que o próprio Senhor Jesus, ele ensinou. Então, o que acontece aqui é que deve haver um esforço. O apóstolo Paulo fala, se esforcem, tenham disposição, tenham desejo, tenham vontade, esforçar, gente, essa palavra aqui tem a ver com se esticar, se estiquem para compreender, se estiquem para ter unidade, se estiquem para chegar num consenso, e aí ele não para só nisso, ele fala assim, esforçando-vos diligentemente, na igreja local, deve haver diligência significa estudo, e significa paciência, significa avanço, significa não ficar só, eu não acho, eu não sei. Não, avancem, se esforcem diligentemente para preservar a unidade do Espírito, para preservar a unidade que Deus deu a vocês de maneira pacífica, no vínculo da paz. De maneira pacífica, sem um dizer, eu creio assim, eu creio daquele outro jeito. Não, vamos chegar num consenso, vamos estudar a Escritura, vamos ler as mesmas coisas, vamos buscar as mesmas fontes e vamos ser conduzidos todos na mesma unidade. Quer ver só? Um versículo muito bom, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo está fazendo um juramento aqui, eu estou pedindo o que eu estou pedindo para vocês, em nome de Jesus, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. É impossível numa igreja todo mundo pensar do mesmo jeito. É claro que é impossível, tinha que ser um clone do outro. Não tem jeito. É claro, para pensar tudo igual tinha que ser clone, tinha que ser um punhado de robô programado para pensar do mesmo jeito. Mas não é isso que Paulo está falando. A unidade que nós devemos manter, a unidade que nós devemos preservar, ela é uma unidade que nós lutamos para ter essa unidade, que nós nos esforçamos, que nós cedemos uns aos outros, considerando os outros superiores a nós mesmos. É uma unidade que não é cega, não é uma obediência cega, mas é uma unidade firmada na palavra de Deus, mas mesmo assim é uma unidade. Inteiramente unidos, na mesma disposição mental, no mesmo parecer, nós devemos nos esforçar para entender as coisas exatamente da mesma forma, do mesmo modo. Aqui não está falando para todo mundo dizer amém, para todo mundo dizer sim para aquilo que é pecado, para aquilo que é errado. Não é isso que esse texto está falando, não é isso que eu estou dizendo aqui. O que eu estou dizendo aqui é que nós nos esforçamos para entender, nossa, por que aquela pregação daquele pastor foi assim? Nossa, por que a liderança da igreja nos conduz assim? Nossa, por que a doutrina aqui na Aliança do Calvário é dessa forma? Há um esforço diligente para ter a mesma disposição mental, para não haver divisões, para sermos do mesmo parecer. Gente, esses textos aqui, eles estão mostrando para nós o tanto que é importante nós termos comunhão nas mesmas doutrinas, na mesma palavra de Deus. Quer ver só? Abre lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. Vamos ver o tanto que a nossa unidade deve estar firmada numa só crença. 1 Pedro 4,11. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Tudo que for falado na igreja deve ser de acordo com a revelação de Deus. Oráculo, revelação. Se alguém serve, façam na força que Deus supre. Se alguém serve, se alguém exerce algum ministério diaconal na igreja, que faça na força de Deus e não na sua própria força para se gloriar. Para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado. Então quer dizer que tudo que eu falo na igreja deve tender para a unidade, porque Deus é glorificado na unidade? A divisão não glorifica Deus, a divisão é do diabo, a divisão desonra Deus, as contendas, as brigas, as falsidades, as mentiras, desonra Deus. A unidade glorifica a Deus, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Olha, nós devemos buscar a unidade, falar de acordo com a mesma palavra, a mesma doutrina, porque Deus é glorificado através do Senhor Jesus Cristo. E isso dá glória, domínio, honra a Deus.
Vamos avançar um pouquinho mais e vamos ver o seguinte, que nós não devemos abrir mão da verdade para ter unidade. Nós temos unidade só até onde a Bíblia ordena. Filipenses 3, versículo 15. Nós não podemos abrir mão da verdade. Então tem muitas coisas que às vezes você vai ouvir, olha, tem que ser desse jeito. Olha, aqui nós cremos dessa forma. Não cremos, por exemplo, que mulheres aqui na Aliança do Calvário devem pregar, mas que o ministério da palavra foi entregue para os homens. Mas pastor, a irmã tem uma unção, pastor, a irmã até uma capacidade, um discernimento bíblico. Gente, que fantástico! Por que ela e o marido dela não conversam então e não tem muitos filhos? Ela pode ser uma próxima Susan Wesley do nosso tempo. Ela pode ser uma próxima Sarah Edwards do nosso tempo. E criar muitos filhos com toda a sabedoria que Deus deu para ela, para a glória de Deus. Ah não, mas não pode ter tantos filhos assim, a gente não consegue. Então por que essa mulher então não dedica toda a sabedoria e inteligência que ela teve para ajudar outras mulheres mais jovens da igreja? Porque é o que a Bíblia manda fazer. Não, pastor, mas não, a irmã quer pregar, pastor, a irmã quer o púlpito, a irmã quer desobedecer o que a palavra de Deus fala. Por isso que aqui nós chegamos num ponto e definimos, não deve ter, porque entendemos que a Escritura ensina que não deve ser assim. Tem tantas alternativas, tantas oportunidades de serviço, e às vezes a gente quer fazer justamente aquela que Deus proíbe. Filipenses 3,15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Que sentimento que a gente deve ter? E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo está falando, vamos andar, vamos caminhar de acordo com a verdade que nós já temos até aqui. Irmãos, conto uma novidade para vocês. Você sabia que nós não sabemos tudo? Você sabia que os pastores da igreja não sabem tudo? Vocês sabiam que a liderança da igreja não sabe tudo? E vocês sabiam que do mesmo jeito que vocês estão lendo a Bíblia, nós também estamos? E do mesmo jeito que vocês aprendem coisas com a Bíblia que antes vocês não tinham aprendido, nós também aprendemos? É por isso que a igreja avança, né? É por isso que a igreja antes cria numa coisa e hoje não crê mais. Porque nós estamos conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Não é isso que diz Oséias capítulo 6, versículo 3? Nós não estamos terminados. Até aquele último dia nós conheceremos mais, aprenderemos mais. Gente, isso aqui é uma coisa importantíssima para nós entendermos. Hoje, até aqui, nós temos esse entendimento. Deus tem nos guiado, nos refinado, nos moldado, reformado pela palavra dEle. Mas por que não era assim 15 anos atrás? Porque 15 anos atrás a gente não conhecia o que a gente conhece hoje. E daqui 15 anos, talvez, tudo isso que nós já conhecemos hoje, bem doutrinariamente, a gente conheça com mais compaixão, a gente conheça com mais misericórdia, a gente conheça com mais amor, a gente conheça com mais doçura, com mais bondade. Porque foi assim que aconteceu na vida de todos os servos de Deus na Escritura. Todos os homens que andaram com Deus na Escritura, na juventude, foram bravos, heróicos, corajosos. Na velhice, foram misericordiosos, dóceis, humildes e simples. Porque quanto mais tempo eles passaram com Deus, mais eles aprenderam a ter o caráter de Deus. Vou te dar só um exemplo disso. Moisés, no começo da vida dele, no começo da caminhada, ele viu um egípcio ferindo um judeu. Ele ficou bravo com aquilo, o que ele fez? Ele matou o egípcio. No final, na velhice de Moisés, ele viu Datã, Corá e Abirão, dizendo que ele não era profeta coisa nenhuma, que Deus falava com Moisés do mesmo jeito que falava com o restante. Moisés, de novo, pegou a espada de matar crente e falou, vem cá, Datã. Não. Moisés se prostrou com o rosto em terra e falou, Senhor, eles não entendem até hoje e continuam brigando por causa de status e posição. Aí Moisés deu espaço. Moisés não precisou matar Datã, Corá e Abirão. Deus abriu a terra e matou os 3. Você vê a diferença no caráter do homem sendo moldado? No começo da vida de Moisés, Moisés quis defender o hebreu, mas defendeu matando, defendeu brigando, defendeu se esforçando. No final da vida de Moisés, ele aprendendo, eu, o Senhor, sou Deus clemente, compassivo, misericordioso. No final da vida dele, ele entendeu, a vingança não pertence a mim. Dai lugar à ira, o Senhor retribuirá. Quanto mais tempo nós crescermos na presença de Deus,
mais parecido com Ele a gente vai ficar. A nossa ira vai ser justa. A nossa resposta vai ser apropriada. Mais próximos da luz e da graça de Deus nós vamos estar. Tem uma ilustração disso muito bonita no livro do Peregrino, do John Bunyan. O peregrino, ele estava quase chegando perto do céu, e ele chega num lugar que chamava Montanhas Deleitáveis. Ele senta naquelas montanhas, ele come maçãs que estavam plantadas lá, e ele tem pastores que estavam lá, e que estavam apontando o caminho, e já dava para começar a enxergar a cidade celestial. Isso é a vida cristã. Nós vamos chegar, quanto mais a gente envelhecer no Senhor, amadurecer no Senhor, passar o tempo em santificação com o Senhor, mais parecidos com Cristo. E mais deleitados no Senhor nós estaremos. Isso nos levará a ter mais unidade ainda. Isso nos levará a ter mais firmeza, a ter mais zelo da verdade ainda, a ter mais profundidade espiritual ainda. Não é quando a gente fica velho o coração fica mole, não é isso. Ele fica mole ou duro. Agora, não de acordo com as nossas paixões, mas de acordo com a vontade de Deus. Então, a unidade em torno da palavra de Deus, ela é fenomenal, ela é fantástica, ela nos santifica. Mesmo Filipenses, volta para o capítulo 2, para nós encerrarmos. Por isso que tem esse desenvolvimento, por isso que tem esse crescimento. A palavra de Deus é uma, mas às vezes nós demoramos muito tempo para entendê-la, e vamos construindo essa unidade nossa. Filipenses 2, versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo já está velho, está preso aqui na primeira prisão dele em Roma, domiciliar, e ele está falando assim, Filipenses, se vocês tem alguma exortação em Cristo, palavras, se vocês conhecem algo em Deus, tem algum consolo de amor, tem alguma comunhão no Espírito, vocês amam tanto assim, completem a minha alegria, tenham uma mesma confissão, tenham o mesmo princípio, pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma, sejam unidos de sentimento, de vontade, tenham o mesmo sentimento. É essa a ideia que o apóstolo Paulo está passando aqui para nós. Devemos estar reunidos em torno da palavra de Deus, crendo na mesma coisa. Por isso, uma mesma confissão de fé. Por isso, uma mesma doutrina, para que todos nós saibamos no que cremos e para onde estamos indo. Isso aqui, gente, é o essencial. Isso aqui é o extraordinário. Isso aqui é o fantástico de andar em união com a igreja e com o corpo de Cristo. E segundo a nossa confissão de fé, isso só pode ser alcançado através das Escrituras. Só podemos ter unidade pelas Escrituras. Então, por favor, é um apelo. Leia as Escrituras, estude as Escrituras, aprenda das Escrituras, gaste tempo com as Escrituras. Você não vai ser enganado, você não vai ser iludido. Estude, seja profundo no conhecimento bíblico. E Deus vai trazer cada vez mais discernimento e sabedoria para as nossas vidas.